Olá, meus seres! Eu espero que todos vocês estejam muito bem! Chegamos com mais uma aula de testes da fisiologia humana agora sobre o sistema nervoso. Mas antes de começarmos, convido você a se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, ativar as notificações para o mais rápido chegarmos até você. E também convido você a participar do nosso clube de membros. Clica aí, seja membro do nosso canal. Envio o material para você em PDF, com mais questões para você praticar. Você vai ter acesso ao nosso grupo de WhatsApp, tira dúvida diretamente com o sócio e eu ajudar você em biologia, seja para o que você precisar. Vamos lá, questão número 1 na tela para vocês. Estudos revelaram como a disbiose, desequilíbrio da microbiota intestinal, pode influenciar no desenvolvimento de distúrbios neurodegenerativos como a doença de Parkinson. As pessoas acometidas por essa doença apresentam alterações significativas nos centros motores do cérebro. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas no excerto a seguir. A agregação da proteína A sinucleína nos 1 está relacionada com a doença de Parkinson. Foi demonstrada que as células específicas do tecido 2 da mucosa intestinal podem expressar essa proteína. A disbiose pode levar ao aumento de espécie de 3, que eventualmente contribuem para a agregação da A-sinucleína no intestino, e essa proteína pode migrar para o 4, configurando um possível mecanismo de surgimento da doença de Parkinson. Então a letra A, 1 neurônio, 2 epitelial, 3 bactérias, sistema nervoso central. B, linfonodo, conjuntivo, bactéria, sistema nervoso autônomo. Linfonodo, epitelial, vírus, sistema nervoso central, neurônio, conjuntivo, vírus, sistema nervoso autônomo. Vem pra cá, que quando aparece na Unicamp, sempre questões muito boas para vocês. Primeiro, a gente vai pensar no acúmulo da proteína nos neurônios. Então você tem a letra A, neurônio, letra B, linfonodo, C, linfonodo e D, neurônio. Você vai pensar em neurônios. Muito bem. O acúmulo dessa proteína é na célula nervosa, neurônio. De boa? Disbiose vai ser um desequilíbrio aí na proliferação de micro-organismos da nossa microbiota do intestino. Aí ele pede a célula ou tecido de revestimento desse epitélio, lá no segundo espaço. A agregação da proteína está relacionada. Foi demonstrado que células específicas do tecido da mucosa intestinal. Então esse tecido é o tecido epitelial. Lá na nossa mucosa intestinal, o epitélio faz o revestimento da luz da cavidade, do espaço ali interno vai ter a cavidade, a luz do intestino, e aqui assim na superfície vai ter o epitélio. Beleza. Aí já mataria a questão, a gente ia ficar com a alternativa A, de a mais bonita. Mas ele continua. No 3, a disbiose pode levar ao aumento de espécies de bactérias. E depois, a sinucleína no intestino, essa proteína migrar para o sistema nervoso central. Então a gente ia pensar em bactérias do nosso intestino, epitélio intestinal, só para você lembrar. A gente vai pensar da percepção de bactérias. E a gente vai pensar aí no acúmulo do nosso sistema nervoso central. Você lembra que o sistema nervoso central era formado basicamente pelo encéfalo e medula espinal. Então, o encéfalo protegido pela estrutura óssea do crânio, pelas meninges, pelo líquido céfalo-raquidiano, a coluna vertebral protegendo a medula espinal, as meninges e o líquido céfalo-raquidiano também. Então, essas três estruturas, ossos, meninges, líquido cérebro-espinal, protegendo o sistema nervoso central. Questão número 2, na tela para você. Nessa aí da Unicamp ficamos com a letra A. Na 2, diversas funções fisiológicas do organismo humano são controladas de maneira autônoma pelo sistema nervoso. Entre essas funções estão os batimentos cardíacos, o peristaltismo intestinal e a liberação de sucos digestivos. O estímulo e a inibição das funções fisiológicas controladas pelo sistema nervoso periférico autônomo dependem essencialmente da liberação de neurotransmissores no córtex frontal, B, do comando realizado pelo cerebelo, da ativação das vias nervosas adrenérgicas e colinérgicas, do reflexo, do ato reflexo gerado na medula espinhal ou da secreção direta de hormônios na corrente sanguínea. Então,
se nós temos um sistema nervoso periférico autônomo? Lembra que a gente dividiu ele em simpático, que liberava uma substância chamada de noradrenalina. E aí você tinha o sistema nervoso periférico autônomo, uma porção parasimpática ou parasimpático, que liberava uma substância chamada acetilcolina. Então você tem que pensar nisso. Falou em sistema nervoso periférico autônomo, você lembra daquela divisão funcional. Então a gente fez uma divisão anatômica. Na divisão anatômica você tinha sistema central e sistema periférico. Enrolei no fio aqui. Sistema central e sistema periférico. O sistema nervoso central, encéfalo e medula. Periférico, nervos cranianos, raquidianos ou espinais e os gânglios e todos os receptores fora do centro. E aí o sistema nervoso autônomo era uma divisão funcional. Então, o sistema nervoso autônomo simpático liberando a noradrenalina. Parasimpático liberando a acetilcolina. Por isso você ia marcar a letra C de casa nessa questão. Essa aqui era a letra A, essa aqui é a letra C, onde ele fala da ativação das vias nervosas adrenérgicas e colinérgicas. Apesar do nome adrenérgica, você lembra que a gente comentou que o principal neurotransmissor utilizado é a noradrenalina. Então deveria ser um termo vias nervosas noradrenérgicas. Mas como a adrenérgica já era um nome muito usado na fisiologia, ficou. E aí você tem as vias colinérgicas que atuam com a acetilcolina. Quando ele fala no cerebelo, o cerebelo estava naquele controle geral. O cerebelo atuava naquele controle geral motor nosso, de movimentação. Nossa, agora deu ruim nas luzes aqui. Pronto, agora voltou. Nesse movimento que eu fiz para lá, para cá, o cerebelo ajusta o nosso corpinho no espaço. Então, o nosso equilíbrio é uma ação importante. Ele fala também em outras ações. Liberação do córtex frontal. Essa região do córtex frontal também tem uma parte de controle motor muito importante para nós movimentarmos para um lado ou para o outro. A medula espinhal ou espinal está atuando nos reflexos medulares. Então, letra C de casa para nossa alegria. Questão 3 na tela para você. Nos seres humanos, o sistema nervoso central é formado pelo encéfalo e pela medula espinal. E o sistema periférico é formado pelos nervos gânglios nervosos. O encéfalo inclui o cérebro, o cerebelo e o tronco encefálico. Considerando a anatomia e fisiologia do sistema nervoso, analise as afirmativas a seguir. 1. O cérebro está relacionado com a interpretação dos estímulos sensoriais, memória, consciência, linguagem, cognição e funções motoras. 2. Os atorreflexos são ações voluntárias da musculatura esquelética, gerados pela intermediação do encéfalo ao espetar o dedo, por exemplo. A medula espinal é um tubo longo contínuo ao tronco encefálico, que repassa os impulsos nervosos ao encéfalo. E 4. Os nervos que conduzem o impulso dos órgãos sensoriais para o sistema nervoso central são chamados de nervos motores ou eferentes. Então vamos lá. Item 1. Cérebro. A gente vai pensar nessas funções que ele fala lá. Função sensorial. Então a gente pode sentir um cheiro, um gosto, escutar. Cognição, nossa capacidade de inteligência, fala, a nossa capacidade de interpretar as coisas ao nosso redor. Consciência, linguagem, função motora, planejamento, ok. Então nós tínhamos lá o telencéfalo altamente desenvolvido, diencéfalo formado por tálamo e hipotálamo, contendo o cérebro. Então item 1, verdade. Item 2, os atorreflexos são ações involuntárias. Então está errado e a gente vai pensar em ação involuntária de proteção. Espetei o dedo. Opa, rapidamente eu retiro. Lembra? Você espetou o dedinho, aí tem receptores, aí nervo sensitivo traz a informação, raiz dorsal da medula, chega na medula, neurônio associativo, neurônio motor, leva a informação e aí a gente tira. Então, quem controla é a medula espinal. Não precisa ter a consciência do nosso cérebro para a gente fazer isso aqui. Item 3. A medula espinal é um tubo longo, contínuo ao tronco. Lá no tronco tinha mesencéfalo, ponte bulbo. E aí a medula descia. E essa medula, sim, teria essa extensão, protegida pela coluna vertebral, pelas meninges, pelo líquido cérebro-espinal, o céfalo arquidiano. Certinho, certinho.
4. Os nervos que conduzem impulsos dos órgãos sensoriais para o sistema central. Então, isso é uma via aferente. Isso é uma via chamada de aferente, ou uma via sensitiva. A via aferente ou sensitiva traz as informações e encéfalo e medula vão interpretar. As vias motoras ou eferentes saem. Então, tudo que chega ou entra, aferente. O que sai, eferente. Então, nós temos 1 e 3 como verdades. Deixa eu ver se tem alternativa. Apenas 1 e 3 como correta. Letra A de novo, de a mais bonita. Então, tranquila essa questão, ok? Mas muito legal para você lembrar de várias regiõezinhas do nosso sistema nervoso. Questão 4, uma questão discursiva. Santa Casa de São Paulo. Muito legal, tem uma figurinha, presta atenção aí na imagem na tela. Analise a figura que ilustra um dos tipos de inervação que ocorre no corpo de uma pessoa saudável. Tem lá um órgão do SNC, que é o sistema central, inervação somática, músculo esquelético, e aí umas bolinhas verdes saindo. Cite o nome do órgão do sistema nervoso central, que está parcialmente representado nessa figura. Qual estrutura protege esse órgão? B. A toxina botulínica do tipo A está sendo usada nas aplicações estéticas para reduzir rugas e marcas de expressão e atua na inervação somática, que faz sinapses com certos músculos. Em qual tipo de nervo periférico a toxina atua? Explique o que essa toxina provoca na junção neuromuscular, mencionando o resultado que causa no músculo. Então, questão da Santa Casa discursiva, aquele corte que tem aquela partezinha mais escurinha, parece uma letra H no centro, aquilo seria a substância cinzenta, substância branca, a substância branca externa. Lembra que no encéfalo a substância cinzenta é externa e a branca é interna. Então ali na medula aquilo, eu respondi, aquilo da imagem é a medula espinal ou espinhal. Então você ia responder a medula espinal, ponto. Ele pede quem protege, a parte ou estrutura que está protegendo, protegida pela coluna vertebral. O padrão de resposta geralmente é esse, mas você pode complementar. A proteção pela coluna vertebral, parte óssea é da coluna vertebral. Se ele pediu a parte óssea, coluna vertebral, ok. Além, meninges, dura mater, aracnoide, pia mater são membranas que também protegem. Líquido cefalorraquidiano ou cérebro espinal também protege. Mas perguntou a parte óssea, coluna vertebral. Aí ele fala da toxina botulínica tipo A, toxina botulínica aplicada, e aí ela vai causar uma paralisia muscular. Mas ele fez 2 perguntas básicas. Qual nervo que atua? Então eu escrevi, atua nos nervos motores. Então esse sistema nervoso somático vai ser de saída e uma parte dessa saída vai controlar essas nossas expressões. E aí o nervo motor é que libera o neurotransmissor acetilcolina. Então você escrever, atua nos nervos motores. Ponto. A toxina impede a liberação da acetilcolina, bloqueando a contração muscular. Ou seja, não vai ter contração. Se não vai ter a contração muscular, a nossa pele não vai ficar assim enrugadinha ou com marquinha de expressão. Então, a gente vai ter a estrutura muscular relaxada. Vai ter um relaxamento muscular porque a toxina botulínica bloqueou a liberação de acetilcolina e não vai acontecer a contração muscular. E aí vai amenizar essas linhas de expressão. Isso aqui, questão discursiva associada ao sistema nervoso. Outras que envolviam desde os neurônios, autônomo, vou somar autônomo, simpático e parasimpático, neurotransmissor e as suas ações, e aqui um compilado geral desses componentes. Então eu espero que você tenha assistido às aulas anteriores de sistema nervoso, que é muito legal, e que você tenha me entendido. Se tiver dúvida, mande aí. Se não for inscrito ou inscrito no nosso canal, inscreva-se, deixe seu like, ative as notificações e, se quiser participar do nosso clube de membros, clica aí, manda esse material em PDF para você, com mais questões ainda para você responder, grupo no WhatsApp para tirar dúvida e a gente brilhar em biologia. Um abração e bons estudos para todos vocês.